Graça e paz. Eu estava sem áudio aqui, houve um problema aqui, não sei exatamente o que houve, mas já estamos de volta. E agora acredito que você consegue me ouvir. Hoje nós vamos falar sobre conexões espirituais. E você que está aí, convide outras pessoas, passe o link para outras pessoas, seja muito bem-vindo. Hoje você vai aprender o que é necessário para você viver um milagre poderoso de Deus, ver as situações da tua vida sendo transformadas e ver como Deus pode mudar a história da tua família, da tua casa. Mas para isso é necessário que você tenha essas conexões. E é interessante que quando o Espírito Santo falou para mim conexões espirituais, para mim foi uma coisa totalmente nova. E não nova porque eu não sei o que é uma conexão. É porque eu não havia entendido aonde isso podia ser aplicado na minha vida espiritual. Afinal de contas, conectar nada mais é do que ligar. Você liga um aparelho elétrico na tomada e ele funciona. Então há necessidade de uma conexão. Você conecta o computador, ele funciona. Você conecta a internet, você rompe barreiras. Você conecta um cano ao outro, ele passa água. Enfim, conexões são necessárias. E nós nos conectamos a muita coisa no nosso dia a dia. Nós nos conectamos a pessoas, nós nos conectamos a Deus, ou, infelizmente, muitos se conectam a Satanás ou a demônios, mas num sentido bem amplo. Conexão nada mais é do que ligar. Mas o que me chamou a atenção em especial é saber que a raiz de conexão é a mesma de ligação. E ligar é o mesmo que perdoar. Você sabia disso? Ligação vem de perdão. E, ao mesmo tempo, ligar tem a ver com dar liga, que é misturar alguma coisa. Misturar duas coisas para que se tornem uma. Então, nós temos que ter aí um amalgamento, uma mistura, para que haja uma conexão verdadeira. E quando nós temos alguns entendimentos, nós entendemos que nós precisamos de 4 conexões na nossa vida. E é sobre essas 4 conexões que nós vamos falar. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. Se você achou, vamos lá. Texto bastante conhecido fala das bodas de Caná. E começa dizendo assim: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali Jesus e a sua mãe. E foi com ele também os seus discípulos. Faltando vinho, a mãe de Jesus veio ter com ele e disse: eles não têm vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. E disse-lhes Jesus: encham as talhas de água, e eles as encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levem ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo ele de onde vinha, mas bem sabiam aqueles que haviam levado. E chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, coloca então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Quando você olha esse texto, você é levado a entender algumas coisas. Esse texto nos mostra claramente 4 conexões que todo ser humano que quer viver milagres de Deus precisa ter. E que quer obedecer a Deus ou servir a Deus, precisa ter. Primeira conexão, conexão com a palavra. Não existe servir a Deus, não existe aliança com Deus, não existe milagre, não existe obediência, sem que você tenha uma conexão com a palavra. Antes de qualquer coisa, existia nesse contexto uma necessidade. Você concorda comigo que tinha uma necessidade? Havia acabado o vinho. Para muita gente, isso não tem nada a ver.
Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Imagina que você está dando uma festa e no meio da festa acaba o refrigerante ou acaba o salgadinho que você comprou e tem gente lá ainda. Você vai olhar e falar, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ou você vai ficar com vergonha. Existia uma nuvem de vergonha e frustração pairando sobre aquele lugar. Existia a humilhação, que é a marca de Satanás, tentando ser colocada naquele casamento. Existia uma necessidade. E aqueles homens envolvidos a essa necessidade, eles foram expostos a uma palavra. Jesus olhou para eles e disse assim, encham essas talhas. Foi uma palavra, foi um direcionamento. Houve uma conexão desses homens com essa palavra. Essa é a primeira conexão que você precisa. Sem conexão com a palavra, você não tem direção. Sem direção, você não vai chegar a lugar nenhum. Nada vai mudar, porque não vai ter resultados. As nossas direções são os alvos que nós precisamos atingir. E os alvos precisam ser claros. A palavra de Deus é clara. Então ela não pode dar margem para dúvida. Davi disse que a palavra de Deus é luz. Então você tem que ter essa conexão. Como eu te disse, conectar é ligar. Esses homens se conectaram à palavra que eles receberam. Aí entra aquela coisa. Existem pessoas dentro da igreja, recebem uma palavra, se conectam àquela palavra, ou simplesmente ouvem aquela palavra. Você sabe que tem uma diferença muito grande entre você ouvir e você dar ouvidos. Como que você reage a uma palavra? A segunda coisa é a conexão com o poder de Deus. Jesus liberou uma palavra que mudou a situação, só que isso só aconteceu porque ele tinha uma conexão com o poder de Deus. É interessante você olhar que em Mateus 22, 29, Jesus diz assim, vocês erram porque vocês não conhecem nem a palavra, nem o poder de Deus. Olha que tremendo, ele fala assim, você precisa conhecer a palavra, mas você também precisa conhecer o poder de Deus. Não adianta você querer andar com Deus, conhecendo a palavra e não conhecendo o poder, porque você vai ser portador da palavra sem ter a revelação. E a palavra sem o Espírito causa o quê? Morte. Jesus falou o quê? A palavra sem o Espírito gera morte. Não adianta eu conhecer a palavra. Eu tenho que ter uma conexão com o poder. E quando Jesus fala isso, ele sabe muito bem o que ele está falando. A conexão com a palavra é o começo da transformação da tua vida. Mas em seguida você precisa ter uma conexão com o poder. E você só tem isso daí quando essa palavra se torna uma revelação para a tua vida. Você sabe por que muita gente recebe uma palavra e nada muda na vida dela? Porque ela recebe simplesmente a logos de Deus. Existe uma diferença. Quando a gente fala de palavra, o Novo Testamento tem dois tipos de palavra. No grego, você tem logos e você tem rema. Qual que é a diferença entre as duas? Logos é a palavra falada ou a palavra escrita. Mas rema é a palavra revelada, é a palavra viva, é aquela palavra que você recebeu e algo dentro de você reagiu a ela. Por que que reagiu? Porque o Espírito de Deus trouxe vida. Você já reparou uma coisa engraçada? Se você tiver em uma igreja com 100 pessoas, uma palavra só está sendo pregada para 100. Você concorda? Um vai prestar atenção em uma coisa e aquilo vai marcar a vida dele. O outro vai ser outra coisa que vai marcar a vida dele. Por quê? Porque para cada um, aquela palavra é rema em um ponto. Ela é revelada em um momento da vida dele. E aquilo traz vida. É aquilo que gera o entendimento. E o entendimento é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta, querido, você ter uma conexão com a palavra se você não conhecer o poder. É interessante que nós olhamos o Novo Testamento, ele mostra um cenário muito interessante disso. Ele mostra alguns homens que resolveram expulsar alguns demônios, os filhos de Seva. E os camaradas saem,
de cidade em cidade, exorcista itinerante, né? Vai andando expulsando o demônio. E eles chegam em um lugar, e é muito engraçado, que eles param, vem uma pessoa possessa e dizem: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olha bem para eles e diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vós? Quem sois? E se lança contra esses homens, rasga a roupa deles, dá uma piaba nos três e os caras fogem, depois de ter apanhado e pelado ainda. Ou seja, envergonhado. Por quê? Porque não tinha conexão com o poder de Deus. Tinha conexão com a palavra que ele ouviu alguém falar, mas não tinha conexão com o Espírito de Deus. Quem te dá autoridade é essa conexão. Você precisa conhecer a palavra e você tem que conhecer o poder. Se você não tiver as duas coisas, você tem um problema. O religioso, querido, ele conhece a palavra. O religioso é alguém que ele conhece muito bem a palavra. Chegaram para Jesus e levaram uma mulher em adultério. E disseram: a palavra, a lei, manda apedrejar. E aí Jesus olha e fala assim: mas quem dentre vós não tiver pecado, lance a primeira pedra. Você consegue entender que quando você conhece a palavra e você tem a manifestação do poder, você tem uma coisa chamada equilíbrio. E o poder de Deus, o Espírito de Deus te leva a um nível de ação e a um nível de ousadia que só o conhecimento da palavra não te dá. Quantas coisas, se você ler na Bíblia, parecem loucura. E realmente para muita gente é loucura. Paulo fala em 1 Coríntios 2 que as coisas do Espírito só podem ser discernidas por pessoas espirituais. O homem natural não consegue entender, porque para ele é loucura. E quando você fala de impor as mãos sobre enfermos, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos, de fazer milagres, as pessoas, é loucura. Isso é loucura. Por quê? Porque conhecem só a palavra. Não entraram numa dimensão de poder. Paulo fala uma coisa tremenda, ele diz: a minha palavra não chegou até vocês por palavra de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e poder. Você precisa ter conexão com a palavra, conheça o que Deus tem para a tua vida, mas você precisa ter conexão com o poder, a revelação que faz essa palavra se tornar viva, vida para a tua vida, rema de Deus. Terceira conexão, você precisa de uma conexão vertical. Não adianta você ter a conexão com a palavra, ter a conexão com o poder, se você não tiver conexão com Cristo, que é o cabeça da igreja. Você sabe o que faz uma pessoa ficar paralítica, paraplégica, ou hemiplégica, ou qualquer outra coisa? Sabe ou não? Em algum lugar do sistema nervoso central houve uma ruptura de conexão neural. Ou seja, algum nervo rompeu, cortou a conexão. E dali para baixo não tem estímulo. Pessoas que são paraplégicas, elas não têm estímulo nas pernas. Por quê? Porque em algum lugar o sistema nervoso foi rompido. E esse estímulo que vem da cabeça para as pernas não chega nas pernas. Foi cortado no meio. Quando nós falamos conexão vertical, é a conexão corpo-cabeça. Ou seja, você que faz parte do corpo e o cabeça que é Cristo. Pensa comigo, vai. O corpo humano só tem movimento porque ele tem estímulo cerebral. Se em algum momento a cabeça não passar estímulo, o corpo faz alguma coisa? Se não houver estímulo do teu cérebro para o teu coração, nem o teu coração bate. E olha que ele é só mecânico, né? Mas se não tiver, ele não bate. Ou seja, é necessário que haja essa conexão. Se o corpo se move dessa maneira, você que é corpo de Cristo também se move dessa maneira. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. E se eu entendo que o corpo só se move por estímulos da cabeça, eu tenho que ter conexão com aquele que é o cabeça da igreja.
Eu tenho que aprender a obedecer. O que é uma conexão vertical? Conexão vertical é obediência. Conexão vertical é eu ter na minha vida o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se você olhar Filipenses 2, de 5 em diante, vai falar o quê? Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, colocando-o acima de todos os nomes, dando-lhe um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando você tem o mesmo sentimento, automaticamente você recebe a mesma autoridade. E quando você tem a mesma autoridade, você se move em um outro nível. Aí nós chegamos a um outro entendimento. A quarta conexão. Não adianta nada eu ter conexão com a palavra, não adianta nada ter revelação, não adianta nada ter conexão com Cristo, se eu sou uma ilha. Deus te fez para ter relacionamentos. Conexão horizontal. Quando você olha para a cruz, ela tem o braço vertical e ela tem o braço horizontal. Braço vertical, ligando a terra aos céus. Braço horizontal, ligando homem a homem. Ligando gente, um ao outro. Corpo, igreja é corpo. Não tem como corpo ele se mover se não tiver conexões horizontais. Você concorda comigo? Sabe qual é a maior malignidade desse tempo? É que as pessoas não querem ter comunhão umas com as outras, principalmente agora, em tempo de pandemia. Não sou contra a tecnologia, deixa eu deixar isso muito claro aqui. Estou usando a tecnologia para ministrar a tua vida. Mas entenda uma coisa, essa telinha não pode substituir a comunhão. E a comunhão não pode ser feita de modo virtual. É necessário que o corpo se encontre, é necessário que o corpo conviva. É necessário que você dê os passos necessários e vá até o lugar de culto. Salvo o momento que você não pode. Agora, Satanás nesse tempo vai fazer o quê? Vai criar a igreja das facilidades. Então o que é a igreja das facilidades? Eu não preciso sair de casa para ir para o culto. O culto agora é online. Eu posso simplesmente ligar o meu computador e assistir, até no conforto da minha cama. E se eu não assistir o culto agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir o link mais tarde, porque a ministração vai estar lá. Então eu posso assistir agora a hora que eu quiser. Eu posso ser ministrado quando eu bem entender. É culto à distância por demanda. Eu recebo a palavra quando eu quero, se eu quiser. E tem um detalhe, se eu não gostar da palavra, eu não assisto até o final. Porque agora quem decide sou eu. Continue assim. E essa mentalidade maldita vai te conduzir ao afastamento do corpo, consequentemente ao afastamento de Cristo, e vai levar a tua vida para o inferno. Então, não entre nessa vibe. Ainda com essa visão de corpo, nós entendemos que o corpo ele é constituído por membros. Nós somos corpos, membro um do outro. Um corpo sem membros ele é imperfeito. E um membro sem corpo apodrece. Diga comigo, um corpo sem membros é imperfeito. Um membro sem corpo apodrece. Você já pensou se o teu braço fosse decepado de você e não fosse ligado a você de novo? O que ia acontecer com o teu braço? O que ia acontecer? Ele ia apodrecer, não ia? Você é membro, membro sem corpo apodrece. Então você tem que estar. Nesse ponto nós temos uma dificuldade incrível que é conectar um ao outro. Por quê? Se nós não estamos conectados ao corpo, nós também não fazemos parte do corpo. Você concorda? Se nós não fazemos parte do corpo, nós não estamos conectados a Cristo, que é o cabeça. Se não estamos conectados a Cristo,
que é o cabeça da igreja, e que é aquele que nos dá o poder, o Espírito Santo, automaticamente eu também não tenho conexão com o poder. E se eu não tenho isso, conexão com a palavra vai ser pior ainda. Porque se estando no culto, se estando em célula, se recebendo uma ministração, 90% das pessoas nem leem Bíblia, que dirá se essas 3 conexões não fizerem parte da vida dela? Quando é que vai ler alguma coisa? Quando é que vai crescer? Já parou para pensar nisso? Se nós não temos conexão com o poder de Deus, nós temos conexão com palavra viva. Nós temos conexão com o quê? Com um entendimento raso, com um entendimento simplista. Quando é que nós vamos viver milagres de Deus? Se a bênção do Senhor é derramada sobre a comunhão, e é ali que Deus ordena a bênção, como eu posso pensar em não ter uma conexão horizontal? Como eu posso pensar que nesse momento eu posso continuar na minha casa como se nada tivesse acontecido e imaginar que os novos tempos agora, porque tem alguns que estão pregando isso, que agora é o novo tempo da igreja, o tempo em que a igreja vai quebrar as barreiras das distâncias. Eu acredito nisso. Eu acredito que a tecnologia ela é boa. Até porque, se eu falar isso, eu sou louco. Eu trabalho com tecnologia, é a minha formação. Eu estaria atirando contra o meu pé. Mas eu não posso substituir o poder de Deus, a comunhão do corpo, a unção que existe quando eu me reúno com outras pessoas pela tecnologia. Jesus ele disse assim, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Ela não fala onde você estiver sozinho. Diz aonde 2 ou mais estiverem reunidos. Eu queria que você guardasse uma coisa no teu espírito. O mínimo de Deus é 2. O mínimo de Deus é 2. Não tem como você querer agradar a Deus andando isolado. Isolamento é rota de destruição. O Salmo 133 diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida. E é ali que existe uma unção que desce. É engraçado você olhar o Salmo 133, que diz que vem óleo sobre a barba e desce pelo corpo. Ou seja, uma unção que vem de cima para baixo, que vem dos céus para a tua vida, mas que é derramada sobre o corpo. E essa unção, ela gera frutos. Agora, você vê essas conexões na tua vida? Seja muito sincero com você. Voltemos aí a João 2, para a gente ter um entendimento. Aquelas pessoas se conectaram a uma palavra liberada. Houve uma conexão com a palavra. Houve em seguida uma conexão com o poder de Deus. O que transformou a palavra em resultado? Diga para mim. O que transformou a palavra? Pega as talhas e encha de água, em talhas agora cheias de vinho. O poder do Espírito de Deus agindo naquele lugar. A primeira coisa que você precisa, ouvir a palavra como ela é. E agora eu quero quebrar uma malignidade que tem sido colocada na igreja há muito tempo. Não foi bem assim que Deus falou. Não foi bem isso. Isso foi usado lá no Éden. Sabe, Deus falou para Adão uma coisa muito simples e para Eva. Vocês podem comer de toda a árvore que está aqui. Vocês só não podem comer da árvore do bem e do mal. Só do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão. No dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E aí quando Satanás se apresenta, ele diz, o que foi que Deus disse mesmo? Ele disse que eu posso comer de todas as árvores, menos daquela. Não, não foi bem isso que Deus disse. Não foi bem assim que Deus disse. A distorção da palavra. Se Deus te disse A, faça A. Não invente. Não faça B, C, D, E, F. Faça A. É interessante como nós não somos fiéis àquilo que Deus nos direciona a fazer. Nós queremos fazer coisas grandiosas, mas às vezes a obediência é uma coisa simples. E nós não obedecemos porque é muito simples.
Você sabe que a Bíblia fala de um cara que tinha um problema de obedecer coisas simples? Naamã. Quem era Naamã? General de exército, poderoso, rico, leproso. Uma escrava vê aquele homem leproso e diz assim: lá em Israel existe um profeta que pode curar você. Esse homem pega, enche uma carruagem com bens, com tesouros e leva até Eliseu. Eliseu nem se dá o trabalho de olhar para a cara dele. Eliseu manda um garoto, Geazi. Vai lá, fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Aquele homem olha o Jordão, o rio devia estar naquela época de cheia, devia estar bem lameado. Ele olha e diz assim: eu não vou mergulhar aqui, cara. Tem rio melhor na minha terra. Lá tem o Abana e o Farfar, são melhores que esse. Eu pensei que ele viria, que ele oraria ao seu Deus, imporia as mãos, moveria e eu seria curado. Ele queria fazer coisa complicada. E tem gente que só obedece o que é complicado. Se falar, vai de joelho daqui até não sei aonde, o cara chega lá com o cotoco da perna, mas ele vai. Agora, se você falar para ele, creia, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Ele não consegue, porque é muito simples. É muito simples. Na coisa simples não acontece. Deus é um Deus de coisas simples. Obediência é simples. É necessário que um escravo olhe para esse homem e diga assim: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, certamente o senhor faria. Mas o que ele te pediu é tão simples. Em palavras um pouco mais diretas, a gente veio de lá até aqui. Voltar daqui para lá, do mesmo jeito, a perda de tempo, uma burrice muito grande. Mergulha aí e vê o que dá. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, querido. Se o que eu estiver falando não fizer efeito para a tua vida, sabe o que você vai perder de fazer? Nada. Mas se ela fizer uma verdadeira transformação, e eu tenho certeza que ela tem poder de fazer, se você não fizer o que eu estou dizendo, você vai cometer a maior burrice da tua vida. Você vai perder um tempo poderoso, que poderia mudar completamente a tua história. Conecte-se à palavra. Se conecte à palavra. Se conecte ao poder de Deus. Deixe essa palavra ganhar vida na tua vida. Se você não consegue crer, peça para Deus te dar fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seja obediente. Seja obediente. Receba entendimento. Obedeça. Obedeça. A Bíblia diz que eles não questionaram. Jesus disse: pegue as talhas, encha de água. Ninguém perguntou para quê. Você viu alguém perguntando alguma coisa? Eu também não. Pegaram. Levaram para Jesus, ele disse assim: leve ao mestre. E eles foram até lá. No caminho entre sair da presença de Jesus e chegar até o mestre de cerimônias, a água se tornou em vinho. Isso é uma conexão vertical. Isso é a unção agindo sobre a tua vida. E aí o que acontece? Você vê uma conexão horizontal. As pessoas ali são abençoadas e a Bíblia diz que os discípulos passaram a crer nele. Sabe o que vai acontecer se você tiver essas 4 conexões? Você vai viver um milagre. Aquilo que já era estigma na tua vida vai ser quebrado. Deus vai trazer entendimento e liberação. Você vai crescer em graça e conhecimento e as pessoas que estão em volta vão reconhecer que você serve a Deus. Tua família vai ser impactada com isso. Tua vida vai ser transformada com isso. Mas isso é algo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Ninguém, eu não posso. O que eu posso fazer é te ensinar. Tem hora que nós até queremos pegar pela mão alguns e levar para ver se funciona. Mas não adianta. Nós só podemos te ensinar. No fim das contas, quem decide a tua vida é você. No fim das contas, quem decide o que você vai viver é quem? Você.
Você recebe uma palavra, mas você não crê nela. Você recebe uma revelação dessa palavra, o teu espírito se agita, mas você não se move. De que adianta você ter uma palavra que vem do altar, ter uma unção que vivifica, mas não ter atitudes que trazem um milagre para a tua vida? Adiantava ouvir, pegue as talhas, e não pegar as talhas? Adiantava pegar as talhas, levar até Jesus e quando recebeu a palavra, leve até o mestre de cerimônias, não se mover até lá? Ia adiantar? Não ia. Então não adianta você receber algo sem que você tenha disposição para aquilo. E hoje Deus tem que gerar em você disposição. Essa conexão tem que gerar disposição. E essa disposição tem que quebrar barreiras na tua vida. Barreiras que podem impedir você de fluir com liberdade. E essas barreiras quais são? As barreiras de uma conexão horizontal. O que impede pessoas de estarem ligadas a pessoas? Dificuldade de confiar, dificuldade de perdoar, dificuldade de aceitar diferenças e dificuldade de permitir que pessoas sejam acessíveis e de ser acessível. O medo de deixar os outros se aproximarem de você. Hoje quebre essas barreiras em nome de Jesus. Deus tem um tempo novo para a tua vida e esse tempo vai trazer poder sobre a tua vida. E esse poder vai trazer revelação, vai trazer entendimento, vai trazer cura. Em nome de Jesus, recebe essa palavra sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, Pai, traga entendimento ao nosso espírito. Senhor, nos traga a palavra e essa palavra gere em nós disposição de obedecer. Gere em nós milagres, gere fé para que nós possamos nos mover. E quando nós nos movermos, chegarmos até o Senhor numa mentalidade de obediência, não de crítica, não de questionamento, mas de obediência. Torna-nos obedientes, torna-nos agradáveis ao Senhor. E em nome de Jesus, quebre as barreiras que existem no nosso espírito que nos impedem de nos aproximar dos outros. Quebre a barreira da ausência de perdão. Rompa em nome de Jesus, ó Pai, com todo espírito de divisão, de discórdia, de contenda. Tira em nome de Jesus toda dificuldade, Senhor, de andar em unidade. Transforma, Senhor, esse amontoado de gente em família, em nome de Jesus. E que haja salvação pela disposição de obedecer ao Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu declaro um tempo novo sobre a tua vida. Tempo de viver milagres de Deus, em nome de Jesus. Amém.